Qual que é o lugar do seu pai, filha? Ele trabalha, ele não sai da casa, não faz nada pra fazer. Tá bonitinho. Tá. E se o cara não deixar? Nem um dia, pai. Para te chamar. Nem um dia eu vou te largar. Running from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I Lembra quando nós passávamos fome? Nós passamos um monte de dificuldade nesse deserto. O que você tá fazendo? Esperando meu papai. Seu papai, ele tá chegando? Quem você ama mais, a mamãe ou o papai? Papai. Filha, Papai.